Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Crer e Pensar, o nosso programa aqui da Igreja Batista Constantinópolis, que versa sobre teologia, sobre ciência, sobre filosofia, cosmovisão, aquilo que faz você crer e pensar. E hoje nós estamos com convidados especiais que vieram diretamente do primeiro TDI Norte. Temos aqui conosco no estúdio Carlos Sansanovski Júnior, esteve conosco palestrando. Temos também Daniel Trindade, que esteve também conosco. Vocês já ouviram no outro programa falando um pouco sobre eles. Mas hoje a gente vai trazer um tema importante, eu e o Dr. Jonatas, junto com essas duas feras da TDI, vamos falar sobre evoteísmo. Evoteísmo é um tema sensível, é algo que tem entrado nas igrejas e isso tem criado uma série de dificuldades. Isso tem atacado diretamente a nós na TDI Brasil. Então vamos conversar sobre isso. Você está no Crer e Pensar e o assunto hoje é evoteísmo. Bem-vindo ao programa, pessoal. Muito bem. Nesse primeiro bloco, vamos falar sobre o evoteísmo. Como é que tem se espalhado no Brasil? O que é evoteísmo de maneira bem rápida? Depois a gente define. Mas como é que vocês que têm trabalhado direto na linha de frente do TDI, como é que tem visto o evoteísmo no Brasil? Olha, eu tenho visto, até apelidei, né, na verdade, o evoteísmo de o cavalo de Troia, né? Que é algo que ele é apresentado como algo belo, como algo muito legal, né? Que vai responder muitas perguntas, né? E entra para dentro da igreja dessa forma, e quando ele está lá dentro da igreja, então começa a sair aquele conteúdo, né? De dentro dele, assim, que contamina tudo, né, ali dentro da igreja, né? Então, de uma forma resumida, né, o evoteísmo é a abreviação, né, da evolução teísta, aonde nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, mas onde diz de uma forma simplificada ali, né, que Deus, ele guiou a evolução, né? Ele pegou então todas as teorias naturalistas, né, elas aconteceram da forma com que a ciência diz que aconteceu. Porém, né, aquela história contada em Gênesis, né, é tudo uma alegoria. Aquilo não aconteceu da forma que a Bíblia conta, né? Não é histórico, né? Não é histórico. Né? Então, basicamente, ele coloca Gênesis como uma poesia, né, e diz que Deus guiou a evolução e foi assim, de uma forma naturalista que as coisas aconteceram, né, e que a gente vai ter que realmente dizer que Gênesis está, vamos dizer, errado, né? Vamos colocar dessa forma. Então, vimos então o que é, né, a definição do evoteísmo, mas uma coisa curiosa, a gente viu, à medida que o tempo está passando, nós vemos que ele tem se introduzido cada vez mais, se infiltrado cada vez mais na igreja, né? Como o Daniel falou, como um cavalo de Troia, né? Então, de que maneira isso aconteceu? Como é que ele foi se infiltrando na igreja, Carlos? Olha, eu acredito que acontece primeiramente quando a teologia da igreja é fraca. Quando a gente tem uma teologia que não é bem estabelecida, não há um nível de ensino teológico forte na igreja, automaticamente o evoteísmo, digamos, os teólogos ali, né, a maioria das vezes são liberais, né? Então você percebe que eles começam a flertar com essa possibilidade de evoteísmo, tentando, digamos assim, parecer cientificamente mais corretos, tentando achar razões para explicar dentro da teologia e da Bíblia, né, para passar uma sofisticação. A gente percebe que existem muitos grupos, muitas pessoas que defendem isso no Brasil, né, com uma ideia bem sofisticada, tentando explicar teologicamente, sempre com uma aparência de sofisticação, uma aparência, digamos assim, de algo bem... com intelectuais por trás, né? Sim. Que é uma marca registrada das seitas modernas, né, de hoje, sempre tem uma aparência sofisticada, né? É engraçado que uma parte dos evoteístas, desses intelectuais, estão ligados também ao movimento da missão integral, que é coisa interessante, né? Uma correlação. Então tem uma correlação, a parte mais de esquerda, mais... É meio estranho, é estranho isso. Parece que o mal está tudo interligado junto, né? É meio esquisito, né? Eu já vi até livros de estudo, né, que eles apresentam o evoteísmo, que na grade tinha, né, a apresentação de uma teologia puxando para o comunismo, para o socialismo, ali, um negócio meio questionável. Da missão integral, a TMI. É bem interessante isso, né? Vocês já tiveram algum contato em igrejas com evolucionistas? Gente, a gente fala
evoteísmo e os evoteístas odeiam que se fale evoteísta. Eles gostam de dizer que é evolucionismo teísta, né? Ou teísmo evolucionista, mas eles dizem que evoteísta é pejorativo. Então, não, vamos usar aqui o evoteísmo porque é mais fácil, tá? Então, se você é evoteísta, você não gosta do termo, você pode escolher para você mesmo o evolucionismo teísta, mas para facilitar, vamos usar evoteísmo aqui. Acho que a gente viveu uma história juntos até, né? É mesmo? Isso. Olha só. E eu vou começar a contar a história e o Carlos, ele complementa e finaliza, mas foi uma história um pouco, assim, a gente até ficou muito preocupado quando a gente chegou, porque a gente foi chamado para poder participar de uma... Não dá muitos detalhes. Né? Acho que é comprometedor. A gente foi participar, palestrar. Uma mesa redonda ali e tal, um negócio assim. E eles queriam, né, que a gente falasse sobre essa parte de Gênesis, etc. E o mais engraçado foi que eu falei da linhagem que eu vim e tudo mais, né? Que não era... Nós não se apresentamos. E não era evoteísta. Só que quando a gente chegou lá, a primeira coisa que passou nos slides lá na frente foi um vídeo de abertura. E nesse vídeo de abertura era evoteísmo. Era literalmente toda uma evolução ali, tudo mais acontecendo. Evoteísmo puríssimo. E vocês lá? E a gente, eu e o Carlos... A gente tinha ido ainda pro negócio. Nossa, a gente tava sentado, não tinha nem sido chamado lá na frente. Na hora que aconteceu isso, eu e o Carlos, a gente se olhou assim, a gente ficava assim... Imagina a cena. O que tá fazendo aqui, meu Deus do céu. Começa o evento, fica a tela preta, aí entra aquela voz, tipo Cid Moreira, falando assim, e todo o processo evolutivo acontecendo. Só falta todo, as paredes assim, serem pretas, literalmente o Gênesis o Gênesis evoluindo assim, no telão e aquela voz explicando. Quando começa aquilo, tô eu e o Daniel sentado no banco da igreja assistindo aquilo, e eu olho pro Daniel e falo assim, rapaz, vamos ser apedrejados hoje aqui. E agora? E a gente ficou muito preocupado, porque a gente não sabia, assim... Tudo bem, porque tipo, quando a gente recebeu o convite, etc., a gente explicou na linhagem que a gente vinha. E uma coisa que eu deixei claro não é evoteísmo, sabe? Totalmente pelo contrário. Né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, será que a gente tá numa armadilha aqui? Será que tá alguma coisa que tá acontecendo assim por trás que a gente não tá sabendo, porque a gente explicou e etc. E a primeira coisa que acontece na abertura é isso, né? Então... Não, foi muito estranho porque aí eles chamam a gente depois disso. Eu vejo o Daniel entrando assim, tudo, meu Senhor amado, o que vai ser agora? Aí ele me chama, eu também entro lá e começa esse bate-papo, né? E a primeira pergunta é, como é que Deus teria guiado a evolução? Puxa, mais direto impossível. Aí, rapaz... parte do pressuposto que Deus criou, já Deus manipulou a evolução. Aí foi engraçado que aí o Daniel foi extremamente diplomático, né? Aquele jeitão, foi tão diplomático assim. Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre a parte científica e depois o Carlos a parte teológica. E rapaz, aí começou aquela brincadeira. E assim, foi engraçado porque assim, tudo que a gente falava, a gente foi primeiro respeitando a igreja, né? Porque eu acho que o principal mesmo que a igreja vendo um pensamento evolucionista ateísta, nós somos convidados. Então, nós somos os mais, digamos assim, diplomáticos possível, apenas expondo que biblicamente aquilo apresentava e cientificamente, né? A gente começou a explicar para eles, o Daniel entrou com a questão mais científica, ou como a evolução não seria um fato, como ela é apresentada, e depois eu também com a parte teológica explicando. E tudo que eu falava, eu fiz uma tática que era o seguinte, eu falava, pastor, o pastor estava lá sentado na primeira fileira, né? Eu falava assim, pastor, tal livro fala tal coisa, tá certo? Tá certo. Aí eu usava como referência teológica. Então, tudo que eu falava, eu pedia se eu estava certo. Pastor, tô certo? Tô certo. Então, sempre havia uma confirmação do pastor. Eu até pensei, bom, mas ele está concordando com tudo. Por que ele está aceitando esse tipo de coisa passando aqui? Então, o que eu senti? Muitas vezes, algumas sociedades, alguns grupos entram na igreja, o pastor nem sabe o que está sendo tratado. Aí o grupo teológico ou o grupo de jovens está tendo acesso a esses cursos, a essas palestras, e nem sabe. Aí eles trazem esse pessoal, o pessoal vai lá, ensina um monte de coisa que não tem nada a ver, só desvirtua, e aí depois o pastor não sabe o que está acontecendo. Boa parte da igreja ali era evoteísta. A gente chegou lá,
foi praticamente o primeiro contato que eles tiveram rebatendo o evoteísmo naquela igreja. Sim. Sejamos francos também, né? Assim, a parte do evoteísmo, ele envolve assuntos complexos, científicos, né? E assim, muita gente não tem, assim, a instrução para entender aprofundadamente dessas áreas científicas, né? Então, quando é apresentado, muitas vezes o pastor também não entende. E quando é apresentado, na sua grande maioria, são até mesmo por entidades assim que são bem estruturadas, que existe muito investimento, que existe muito dinheiro por trás, então eles têm uma apresentação muito forte, onde isso ajuda a, como se fosse validar, né, a entrada deles ali por causa dessa aparência mesmo, né? Então é aquela questão, né? Sem instrução fica difícil conseguir entender o porquê que aquilo que está sendo ensinado acaba sendo errado, né? Ou seja, eles se rendem ao argumento da autoridade, né? Alguém que é da área está dizendo que é assim, quem sou eu para contradizer, né? Ou seja, não vão atrás dos fatos, né? Não vão buscar, né? Exatamente, só que o interessante, né, que é o que a gente tem que levar sempre em consideração também, é que a parte teológica, ela já dá uma base para questionar aquilo que está sendo dito no evoteísmo. O próprio senso comum, né? Então, assim, entendendo de Bíblia, nós conseguimos identificar que existem problemas teológicos. Tudo bem, eu não vou falar que existe problema científico, às vezes a pessoa não tem uma instrução científica, mas se ela entende de Bíblia, ela vai conseguir identificar problemas teológicos ali envolvidos, né? E eu acho que essa é a grande questão, mas passa despercebido muitas vezes, né? Eu também tive já uma experiência aqui em Manaus, há alguns meses, ou acho que foi ano passado, não lembro. Pediram para eu dar uma palestra sobre evoteísmo, foi bem interessante. E eu dei o título da palestra, a pessoa concordou, mas quando eu cheguei no dia da igreja, o título era outro. Eu disse assim, mas esse não foi o título que Qual era o título que eu eles dei. colocaram? Olha, colocaram tipo assim, a análise da evolução à luz da Bíblia, alguma coisa assim mais genérico. Eu disse, mas não foi esse o título. O título era Evoteísmo, seus perigos e contradições. Bem direto. Aí a pessoa disse assim, não, é que nós temos um grupo de evoteístas na igreja e eles podem se ofender. Eu disse, então por que você me convidou e mudou o tema, né? Ele disse assim, não, é que sabe como é que é, né? O pessoal pode não gostar. Eu disse, vocês estão sabendo que eu estou dando a palestra? Aí eu percebi que a palestra não foi muito avisada. Ou seja, ele disse, não, mas nós lhe chamamos para acabar com o evoteísmo mesmo, viu? Espera aí, mas como é que eu vou acabar com o evoteísmo se você tem vergonha da palestra contra o evoteísmo? Isso está dentro das igrejas. Gente, olha, quando a gente fala em evoteísmo, a gente não está brincando. Na verdade, é praticamente uma grande heresia que tem entrado nas igrejas aqui no Brasil. E essa heresia, ela acaba invalidando a inerrância bíblica. Basicamente, o Gênesis deixa de ser verdadeiro. Ele não é mais só histórico, ele é metafórico, ele é emblemático, ele é qualquer coisa, mas ele não é histórico. Então a pessoa entra muito bonitinho, as pessoas começam a achar legal, porque mistura fé, mistura ciência, muita gente não entende direito a evolução, aprendeu aquilo não sei quantos anos, e aí vem um cara que diz assim, a gente consegue explicar a evolução dentro da Bíblia. Pronto. Legal. Quem que não quer? Vamos ficar bem na foto dos dois lados. Resolveu o problema, né? Resolveu o problema, muita gente temos tem um problema. impasse aqui. Temos a evolução que é ensinada de um jeito na universidade, temos a teologia que é ensinada de um jeito nas igrejas. E aí você não consegue convalidar os dois, né? Então, o que é o mais conveniente é você encaixar a evolução de alguma forma dentro da Bíblia, porque aí o problema está resolvido. Só que aí ninguém questiona, né, os grandes problemas, tanto teológicos quanto científicos, que a gente envolve ali quando fazemos uma afirmação como essa, né? É exatamente o que nós vamos, né, tá conversando aqui hoje nesse programa, até para o público poder entender quais são, agora sim, né, os grandes riscos e os perigos, né, do evoteísmo. E o mais interessante, quando você conversa com um evoteísta,
a Bíblia tem menos peso que a teoria da evolução, teologia praticamente da evolução, né? É assim, eu fico impressionado porque a pessoa ela não está tentando equilibrar a Bíblia com ciência. Ela está tentando validar a ciência naturalista com a Bíblia. Ela não está tentando validar a Bíblia a partir de dados científicos, ela está tentando validar o naturalismo. Só que ao fazer isso é um problema, porque a Bíblia ela não é naturalista. Exatamente. A Bíblia ela é teísta, né? A Bíblia ela é fundamentada no Criador. Então você tem que tirar o Criador da jogada. Ele não pode mais ser o Criador. Ele tem que ser alguma outra coisa. E quando a gente fala também, né, a gente parte sempre do pressuposto, por exemplo, de que a evolução ela está certa e a gente tem que encaixar ela de alguma forma lá, a gente está colocando, né, basicamente, desculpa, né, mas a gente está colocando a nossa fé ali dentro do naturalismo, dentro do homem e tudo mais, e estamos pegando a palavra, a escritura, né, que deveria ser o nosso foco inicial, principal, e a verdade, né, que a gente tem ali desde o início, né, e a gente está colocando ela como segundo plano, porque o evoteísmo, exatamente o que ele faz é contorcer a Bíblia, o texto bíblico e etc., né? Você ter que negar questões ali históricas, né? E você encaixar, então, o evolucionismo ali dentro, né? Como você adaptar ela para atender às questões do evolucionismo. Né? E tem crescido, viu? Tem crescido no Brasil, é um chamariz, é uma sedução, na verdade, as igrejas têm sido seduzidas. E aquilo que eu não sei qual dos dois falou, às vezes o pastor nem sabe que aquele grupo está ali como um cavalo de Troia, trazendo isso daí. E quando abre os olhos, uma boa parte da igreja já foi cooptada pela ideia e automaticamente essa igreja ela começa a trilhar para o liberalismo teológico. Porque se você disser que um ponto da Bíblia ela não é confiável, ela não é histórica e não é verdadeira, todos os outros pontos estão em xeque. Mas, o assunto está legal, vamos ter 2 minutinhos rapidinho de intervalo, já voltamos, fique conosco aqui no Creio e Pensar, o assunto hoje é evoteísmo. Não saiam daí, viu? Já, já. Olá, estamos de volta ao programa Crer e Pensar. Estamos abordando um tema muito relevante, muito importante, que está muito presente hoje no meio eclesiástico, que é o evoteísmo, né? E no primeiro bloco nós falamos um pouco sobre o que é, como tem sido percebido em muitos ambientes eclesiásticos. E agora nós vamos falar sobre as proposições do evoteísmo, né, professor? Isso. Vamos começar aqui com uma definição clássica de evoteísmo, né? O que é evolução teísmo? A evolução teísta é a crença que a crença de que a criação divina, especialmente a vida, foi gerada por meio de processos evolutivos de acordo com os cânones do evolucionismo darwiniano. É interessante, né? De acordo com os processos evolutivos dentro de todos os cânones darwinianos. O evoteísmo, ele não vai criar ou inventar um novo darwinismo. Ele vai dizer que tudo que o darwinismo fala, propõe, é perfeitamente correto, é real. Então o evoteísmo, ele não coloca o evoteísmo dentro do cristianismo, ele subverte o cristianismo e coloca o evolucionismo para cima, né? Então eles vão dizer o seguinte, isso aqui é uma frase de um livro de evoteísmo. Deus criou a matéria e depois disso não guiou, não interveio, nem agiu diretamente com a finalidade de causar mudanças empiricamente detectáveis no comportamento natural da matéria, até que todas as coisas vivas houvessem evoluído por meio de processos puramente naturais. Deus não é o criador da vida, Deus só criou a matéria. Ele é quase um Deus deísta, né? Ele cria a matéria e ali ele solta, deixa a matéria evoluir, ele não intervém, isso que é mais impressionante. No evoteísmo, Deus não intervém, a gente pensa que ele está guiando. Muita gente pensa evoteísmo assim, Deus está guiando a evolução. Não, o evoteísmo, de fato, diz que Deus não guia a evolução. Deus cria a matéria e deixa a matéria evoluir por si mesmo. Por si mesmo, né? Por si mesmo. Então, Deus ele não pode, porque se ele interagir na evolução, a evolução deixa de ser evolução. Então, ele não guia, ele simplesmente cria a matéria. E ele não pode ser detectado na evolução. É uma coisa impressionante. Eu achava inicialmente que o
Evoteísmo era Deus guiando a evolução. Interagindo, né? Não, ele não pode interagir, porque se ele interagir, ele deixa de ser evolução. Você percebeu que eles botam Deus dentro de uma caixinha? Oxe! E fala assim, ó, você não vai poder mexer mais em nada, vai ficar aqui quieto. É mais numa preso. jaula, né? É, numa jaula. Deus você é uma vai prender. bonequinha coqueche dessa, não pode fazer nada. É como se o poder de Deus fosse algo inviável para a criação. Eles vão dizer que Deus só vai fazer alguma coisa quando as coisas estiverem evoluídas e se tornarem vivas. Deus também não é aquele que dá a vida. A vida aparece por si só. Ele só interage quando a vida já existiu e quando o homem está evoluído o suficiente para poder se comunicar com Que já Deus. contradiz, né? Gênesis já de cara, né? Com o sopro da vida, né? Fôlego da vida ali não existe, né? Assim é de impressionar, porque eles aceitam esses cânones aqui, ó. Todas as mudanças e variações nas espécies ocorrem ao longo do tempo, todos os seres vivos descendem de um ancestral comum universal, o mecanismo de seleção natural, variação aleatória, tem poder para criar todos os organismos vivos, o design na natureza é aparente, pois a evolução e a seleção natural não são dirigidas. Esse aqui é o cânone de fato do evoteísmo. Então Deus, ele não entra na jogada. Como é que você disse? Deus está numa caixinha aí? Deus está preso numa caixinha sem poder fazer nada, né? E eu percebo as implicações filosóficas e teológicas disso, né? Quando a gente pega e percebe o quão problemático é isso. Eu acho interessante o exemplo que você deu, né? Deus está numa jaula, criada pelos evoteístas, né? Impressionante. Você não, digamos assim, você percebe que tudo não tem uma intervenção direta. Tu pega toda, digamos, a questão bíblica e você vê totalmente ao contrário. É como se eles deixassem a Bíblia de lado e montassem algo totalmente oposto, né? Sim. Eles vão... É impressionante como é que eles conseguem fazer todo esse malabarismo para conseguir, digamos assim, fortalecer esse movimento que tem crescido tão forte nas igrejas. Esse Deus evoteísta, ele é mais fraco que o Deus deísta. Porque no deísmo, Deus criou todo o universo, todo bonitinho, deixou tudo funcionando e se ausentou, né? Foi embora. No Deus evoteísta, nem isso. Ele só pode criar a matéria. Ele não tem poder nem para criar. Ele não pode controlar a sua criação. Num dos livros de um autor evoteísta, ele diz assim: nós somos bípedes por acaso, aleatoriamente, porque quando Deus criou a matéria, ele não podia visualizar o que a evolução geraria. Nossa. Nós poderíamos ter pé de pato e bico de águia, por uma aleatoriedade, nós somos dessa forma. Então, quando a gente lê que somos a imagem e semelhança, automaticamente já não faz o menor sentido. Não faz sentido. Agora, qual é o sentido, né? Porque se Deus tem o poder de criar a matéria, por que esses obstáculos que eles criam para não criar o restante das coisas, né? Porque aí mata o evolucionismo. Exatamente o que eu ia falar. Aí mata o evolucionismo, né? Então, quer dizer, ele é um ajuste que ele tenta fazer, como no termo científico, né? Uma cochambrada, né? Os matemáticos e físicos vão entender. Uma cochambration, falamos em inglês aqui. Para tentar encaixar aquela teoria. Porque, poxa, qualquer pessoa não precisa ser provida de um alto nível de conhecimento técnico. Poxa, se esse ser tem a capacidade de criar a matéria, por si só isso já é sofisticação suficiente para ele poder dar continuidade à sua criação. E não parece ser outro Deus, né? Em vez do Deus cristão? Porque assim, Deus cristão é onipresente, onisciente, onipotente. Esse Deus não parece ser esse Deus, porque ele não consegue fazer nada. É outro Deus, é como se os evoteístas pregassem outro Deus, menos o cristão. Eu espero que agora o público possa estar entendendo um pouquinho do porquê que a gente fala dos problemas teológicos, né? Eu acho que com essas simples frases, com esses simples comentários que nós estamos fazendo aqui, dá para ficar claro como que Gênesis é totalmente quebrado da forma com que a Bíblia explicita, ele está nos mostrando, né? Totalmente distorcido. Agora, olha o que propõe o evoteísmo. Vamos passar o próximo slide aqui. Aqui é que você vê a situação. Inicialmente parece bíblico, olha lá. Deus é a origem do universo. Ok. Tá fechando com a gente. Uhum. O universo vê a existência há 14 bilhões de anos. Nós não sabemos isso daí. Tem evidências que sim, tem evidências que não. Vamos dizer que a gente dá o benefício da dúvida aqui, né? Vai, né? Agora, isso já diz assim, ainda que improvável, o universo parece ter
sido ajustado para a vida. Até isso eles não aceitam. Eles não aceitam o universo ajustado. Eles dizem, parece, porque eles vão pegar aquela ideia naturalista que diz que a aparência do universo ajustado é apenas uma aparência. Até vai, tudo bem, mas olha como começa o negócio a ficar difícil. O mecanismo que gerou a primeira forma de vida é desconhecido, mas assim que surgiu o processo de evolução e seleção natural, levou ao desenvolvimento e diversidade da vida ao longo das eras. Isso aqui já é darwinismo, evolucionismo puro. Né? Puro. A gente não sabe, eles dizem, como surgiu a primeira forma de vida, a gente não sabe. Mas ele diz, quando começa o processo de evolução, é isso que leva ao desenvolvimento da vida. E agora o grave, não houve intervenção sobrenatural nesse processo evolutivo. Esse que a gente tem que entender, viu? Às vezes, na evolução teísta. Deus não intervém, ele não dirige, ele não faz nada. Ele simplesmente larga. E aí os humanos descendem de um ancestral comum. Você diz, somos de Adão e Eva. Mas quando você vai para os livros evoteístas, eles vão dizer assim, não teve Adão e Eva. É alegoria, né? É alegoria. Os humanos são diferentes dos demais seres vivos oriundos da evolução, pois possuem senso moral e a busca por Deus ou Deus. Só que eles não explicam o porquê disso daqui. Olha o problema. Em algum momento da história, Deus buscou se relacionar com o homem. Cada ponto desse é um problema. Né? Esse último é mais grave, por quê? Porque eles têm que inventar um termo. A ciência, a natureza vai chamar o homem de Homo sapiens. Sim. O evoteísmo, ele criou um termo. Ele diz o seguinte, o homem, ele é fruto da evolução, processo aleatório, vai, evolui. Chega uma hora que o homem se torna Homo sapiens. Mas ele ainda não tem capacidade de conversar com Deus. Quando ele evolui um pouco mais do ponto de vista moral e espiritual, o termo que eles cunham é Homo divinus. Homo divinus. Mais de 2 autores famosos vão usar o termo Homo divinus. Então eles vão dizer que nessa hora é quando Deus diz assim, agora eu posso me relacionar com eles porque estão em pé de igualdade para relacionamento. Então, e é isso que eles vão dizer, em algum momento da história, Deus vai em busca do homem. É uma loucura isso daí. Ou seja, não é Deus que nos busca na sua infinita misericórdia, amor, não. Deus diz assim, puxa, agora eu tenho uma criatura que pode estar quase no meu nível ali para se relacionar. E assim é tão impressionante que os livros vão chamar isso de Homo divinus. Eu não acreditei. Eu disse, cara, eu estou lendo isso daqui, Homo divinus. Vocês já perceberam que o problema é sempre com a criação. Digamos assim, é sempre com essa questão da criação. É sempre tentando, digamos assim, isso não poderia ter acontecido. Mas esses mesmos evoteístas, depois, não veem problema, por exemplo, na ressurreição de Jesus. Que é, ressuscitar dos mortos. É um milagre gigantesco. Né? Para mim é tão impressionante quanto a criação do universo. Vocês não acham, por exemplo, a ressurreição, os milagres que foram feitos por Jesus? Então, assim, por que eu aceito, por exemplo, todos os milagres feitos por Cristo, pelos seus discípulos, né? Tudo que aconteceu, a própria ressurreição, mas daí, por exemplo, não consigo acreditar que Deus criou o homem. Então, assim, eu estou sendo seletivo, eu estou escolhendo. Por quê? Porque se tornou um dogma, a evolução é um dogma. Então, se você não aceita o processo evolutivo, você fica de mal, você é cancelado na internet. A gente sabe, né, Daniel? Quando a gente pega e fala sobre evolução na internet, você é automaticamente cancelado, você é chamado de negacionista, fundamentalista. Então, assim, os caras acabam cedendo. Eu, pasme, já fui evoteísta. Tará! É mesmo? Acho que todos nós, né? Eu não fui, não. Eu também não Eu fui ateu. Eu fui de uma classe melhor. Eu fui ateu, evoteísmo é uma classe um pouquinho mais degenerada. Mas sabe por que eu fui evoteísta? Porque um grande sábio falou que ele é a ponte para o ateísmo. Quem foi esse sábio? Quem foi esse sábio, né? Então, assim, o que acontece, e de fato, para mim foi esse o caminho. Foi para realmente a ponte. Eu queria aceitar, a evolução se tornou um dogma, se tornou um fato. Eu falei, eu não posso negar a evolução. Eu sou um negacionista se eu negar a evolução. A evolução é um fato, ela aconteceu. Então o que acontece? Você vai ter que aceitar. Aí você começa a fazer o quê? É o que você falou antes. A Bíblia não fica mais em pé de igualdade. Aí você começa a questionar a Bíblia. A Bíblia é um problema.
Então, A Bíblia só está ali de alegoria. É a reflexão. Na verdade, o evoteísmo é uma religião, uma fé na evolução. Isso e mesmo. a Bíblia, ela é adaptada com uma totalmente. roupagem, né, literalmente. bíblica. e no próprio cientificismo, porque Agora nada sim, né? que não esteja ali, né, não seja levado a sério. É algo assim que a gente consegue também perceber, né, claramente, quando algo é ilustrativo. Né? Então, por exemplo, você vai no livro de Apocalipse, nós sabemos, nós conseguimos ver em Apocalipse que ali sim, né, nós temos questões figurativas, né, e etc. Mas quando nós vamos estudar o livro de Gênesis, nós conseguimos, da mesma forma que nós identificamos Apocalipse, nós conseguimos identificar como que Gênesis foi histórico. Né? Nós conseguimos, através da própria ciência, nós conseguimos identificar acontecimentos ali dentro de Gênesis que são comprovados cientificamente, fora, né, muitas questões detalhistas, né? Então, quando você vai ver, por exemplo, a parte ali toda do dilúvio, você vê detalhes, né? Você vê até mesmo na arca ali, por exemplo, você vê medidas, todas as questões detalhistas que mostram que não era algo generalizado, assim, que foi só colocado ali para ser algo ilustrativo. Você tinha números sendo envolvidos. Sim. E quando você coloca esses números em proporções da própria engenharia, hoje que nós já temos como conhecimento, nós vemos que eram números que trazem proporções dentro da engenharia moderna que faziam um sentido muito forte, né? Sim. Então, temos até essas comprovações, né, mostrando como que Gênesis sim é um livro histórico, sim é um livro que ele é literal, ele tem que ser levado da forma com que está escrito, né? Agora, olhem o nível herético dessas proposições, né? Porque há quem diga, não, o evoteísmo é só uma pequena... É mais uma alternativa ao cristianismo. Mas não, isso tem todo o perfil de uma heresia. Então, pastores e membros de igreja, prestem atenção. É muito sério, né? Sim. Vou pegar o cerne da heresia maior. A produção pode colocar no slide 11. Aí. Slide 11. Mais um. Aí. Olha lá, né? Isso aqui é Dennis Alexander. Se eu não me engano, ele é batista. É terrível, mas se eu não me engano, eu acho que ele é batista. Tem um outro que é presbiteriano. Tem para todos os gostos, todas as denominações. Ninguém escapa, né? Ninguém escapa. Isso aqui é um dos fundamentos do evoteísmo. Eles vão dizer assim, Adão e Eva é mito. O que é o mais provável? Povoamentos humanos primitivos. Eles vão dizer a narrativa de Adão e Eva é um mito para explicar verdades eternas, sem compromisso histórico, tudo bonitinho, né? Aí eles vão dizer assim, Deus escolheu um casal. Aí eles dizem assim, mais provavelmente foi um agrupamento de agricultores evoluídos. Aí eles vão dizer Homo sapiens, na era neolítica, na região do Oriente Médio, ele se revelou dando origem à linhagem do Homo divino. Gente, são 2, 3 ou 4 livros com essa balela, né? Então, Dennis Alexander, que ele escreveu esse livro, Criação e Evolução, nós temos que escolher, ele vai dizer, não, a gente não tem que escolher, é a mesma coisa. Ele vai dizer, esse primeiro casal ou comunidade, ele vai citar o tempo inteiro, comunidade, foi chamado de Homo divinos, aqueles que conhecem o único Deus verdadeiro. Estima-se que a população mundial, não sei de onde tinha esse dado, no período neolítico fosse de 10 milhões de indivíduos geneticamente idênticos a Adão e Eva, mas foi a esses 2 agricultores, dentre todos aqueles milhões, que Deus escolheu se revelar. Aí você joga para a galera. 10 milhões, neolítico. Dados, né? Eles tiram da cartola, né? É uma coisa assim, se você for pegar biblicamente, isso é tudo uma história criada, não tem nada disso, né, que a Bíblia poderia confirmar, né? Sim. E algo que eu acho mais incrível, e eu acho que isso é algo para que o público possa se atentar também, é a questão de Jesus, né? Nós entendemos que Jesus ele veio por causa dos nossos pecados. Então, lá no jardim, Adão e Eva então tiveram ali a queda do homem, o pecado, né? Desde então fomos escravos. E Jesus ele vem exatamente para quebrar, né, esse processo que foi gerado desde o jardim. Então, se nós dizemos que não teve Adão e Eva e não teve a queda do homem, qual que seria o motivo da vinda de Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos libertar? Isso. E aí, então, a gente gera um problema teológico muito sério, né?
Exato. Olha, e esses problemas, eles se acentuam. Se quem está colocando isso é o fundamento 5, tem outros Eu vou botar a linha na fundamentos. fogueira para vocês, então. Ah. Eu já vi, inclusive, eu não vou citar nomes aqui para não polemizar, mas eu já vi aí defensores do evoteísmo que levaram, por exemplo, uma perspectiva seguinte, de forma bem rapidinha para vocês. Que Adão e Eva, o pecado entrou com esse grupo idêntico aí de homens. Então o pecado entrou com esse grupo de indivíduos, né, geneticamente idênticos. Seria possível teologicamente, Kelson? Não. Não, e os outros grupos, né? Não. Tecnicamente, os outros grupos não teriam sido contaminados, e aí? Segura essa Vamos parte segurar aí que que é a gente está terminando o nosso segundo bloco. Já voltamos. Fique conosco aqui no Quem Pensar. O assunto de hoje é evoteísmo e o assunto está bom demais. Já voltamos. Voltamos. Olá, você está de volta no nosso programa Crer e Pensar, um programa que te ajuda a crer e pensar, programa cujos assuntos é para uma fé que pensa, para uma razão que crê. Estamos falando sobre cosmovisão juntamente com o Dr. Daniel Trindade, nosso querido advogado e secretário-geral Carlos Sansanovski e o Dr. Jonatas. E estamos vendo sobre as dificuldades que é aceitar uma heresia, que é o evolucionismo teísta, o evoteísmo, e vamos terminar esse bloco aqui falando sobre as contradições, né? Conceitos contraditórios. Como é que a gente pode olhar esses conceitos contraditórios aí, pessoal? Começando ali, Deus é o criador no evoteísmo. Ele cria o quê? A matéria. A matéria. Ele só pode criar matéria. Ele não cria vida, ele não cria nada, ele cria matéria, e estranhamente, nesse universo que ele criou, existem leis físicas que levam à evolução. E a energia já existia, segundo eles. Segundo eles, sim. Agora, interessante que Deus ele não cria um método evolutivo, ele faz parte da realidade, né? Então, Deus é o criador, mas ele não é o designer. É como se ele literalmente pegasse um monte de pecinhas, jogasse as pecinhas e deixasse as pecinhas se montarem sozinhas com o tempo. O tempo é quase Deus aí, né? Literalmente. Não, e você pega, por exemplo, a própria construção do templo, da Arca de Noé, né? Como Deus ele é organizado, como tem toda uma simbologia, todos os detalhes, né? A gente vê como Deus é detalhista, né? Como é que pode esse Deus detalhista, né? O Deus de Isaac, Abraão e Jacó, ser esse mesmo Deus que só cria e some? Ele é um Deus que está de costa, né? É. Ele deixa as peças se moverem, baterem aí umas às outras, mas ele não olha. É assim, eu confesso que eu me impressionei muito quando eu comecei a ler sobre o evoteísmo, quando a pessoa disse assim, Deus não é o designer, ele não planejou nada. As coisas não foram planejadas, as coisas aconteceram evolutivamente, né? Não há um planejamento inteligente, então assim... Quando a gente lê o salmista falando, né, que Deus nos conheceu no ventre, antes do ventre. Então, assim, olha que impressionante, né? O como é antecipado, né? O como Deus já sabia a nossa história, como... É impressionante como eles digamos assim, deturpam tudo, né? É uma deturpação em cima de deturpação. É por isso que o pessoal do evoteísmo tem tanta raiva do pessoal da TDI. Pois é. Porque a TDI vai falar que há um design, há um planejamento inteligente de todas as coisas, né? Nós temos uma associação aí que tem raiva da TDI Brasil. Por quê? Porque eles são evoteístas e no evoteísmo Deus não é o designer. Se Deus não é o designer, não tem design inteligente. Não foi planejado, você é fruto do acaso e pior, de um Deus que é meio banana, que ele deixou as coisas funcionarem por si mesmo. Só serve, né, para vender cursos. Só serve para isso, né? Para eles, né? Agora, interessante, né? Esse Deus não é o designer e ele não tem o domínio sobre o método. Sério. Cara, ele não é o sustentador. Ele não tem domínio, ele não tem onisciência, ele não tem nada. Como é que um evoteísta adora, né? Como é que um evoteísta lê os salmos, Por que né? ele está adorando a Deus, né? Como é que ele lê os Você seria salmos, né? o cristão que você é hoje com esse Deus? Não, cara, isso daí... Por que você adoraria um Deus que não está nem aí para nada, que não é aquele Deus pessoal, aquele, né? Quando você ora à noite, você ora para quem? Porque esse Deus não vai te ouvir. Se ele não participou de nada, ele vai ouvir você na sua oração? Pois é, né? E eles vão dizer isso daí. Quando a evolução começa, Deus não sabe o resultado que virá. E ele não intervém para que esse resultado se ajuste. Ele não interveio para gerar o homem. E teve um autor que diz assim, olha, ele até pode ter feito alguma intervenção, mas foram tão poucas e tão pequenas
pequenas que são virtualmente indetectáveis. Uau. É quase deísta aí, né? Mas é um Deus que não tem domínio, cara. Como que pode uma E que coisa não sabe dessa? o futuro, né? E olha que não sabe o futuro, mas você tem um livro das revelações. É impressionante como é que Deus não saberia do processo, mas já sabe, por exemplo, sobre a questão da, digamos assim, do fim dos tempos. Então é uma coisa que, assim, qualquer um com o mínimo de lógica, sabe, percebe que as coisas não batem. Não bastará distorcer, Joga as né? peças, deixa o tempo definir o que vai acontecer com as peças. Um belo dia, olha, ó, aquele ser ali. Eu gostei daquele ali, aquele né? ali, vou pegar aquele casal ali. Aquele casal não, aquele agrupamento, né? Aquele agrupamento e vou Agricultores, né? interagir com Detalhe, eles. Né? Isso aí esperou Agricultores. 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos para conversar com Pra a criatura conversar. dele. Não basta, Bilhões, né? Sim. Não basta, então, né, ter só a deturpação da Bíblia, mas tem que arrancar alguns livros da Bíblia para poder encaixar, né? Para a turma Tem que que está deturpar e assistindo, tirar alguns livros. para a turma que está assistindo o programa, isso porque a gente está discutindo somente sobre os problemas e contradições teológicas, né? Porque se a gente for Básicos. entrar nas científicas, então, Científica, aí a gente tem que ir, né, a noite inteira, né? Ó, Deus não interfere nos resultados. Então aquela história, eu sou um homo sapiens, mas é só sorte de eu ter sido, eu poderia ser um homo patus ou qualquer coisa assim, né? Um macaquinho com cauda, e algum dos autores vai dizer assim, Deus se surpreendeu com o resultado da evolução. Porque poderia ser qualquer coisa aos preços semelhantes, se aquele figurinha de um ET com olho preto, Sim. grande, meio verde. Eles vão dizer assim, Deus não sabia, ele não interferiu nos resultados. É uma coisa puramente aleatória. E você viu eles tentando manipular, eles até usam o texto de Gênesis falando assim, por isso que ele dizia assim, então viu Deus que era bom, porque ele se surpreendeu. Então, assim, é sempre uma manipulação das escrituras, né, para tentar aderir à causa evolucionista. E aí, Deus delegou a evolução controle. Quem controla é a evolução. Só que a evolução pelo evolucionismo, ela é cega. Se ela é cega, ela não controla, ela não dirige, ela simplesmente ela permite que o mais apto, entre aspas, permaneça, né? O mais hábil, mas ela não tem nenhum controle. E no evoteísmo, Deus delega o controle a alguma coisa que não tem controle. Ou como diz o nosso famoso Marcos Weber, o nada do nada, pelo nada, para o nada, por nada, gerou tudo. Então é uma loucura. Agora, para mim, o ponto mais doído é esse último aqui, ó. A revelação de Deus não é confiável no evoteísmo. Sério, né? Está cheio de erro. Você começa a duvidar, né? Um dos mais bíblicos diz assim, a Bíblia só passa a ser confiável a partir de Gênesis 12. Uau. Ele diz assim, a Bíblia só é histórica a partir da história de Abraão. Tudo que está para trás, Gênesis 11 para trás, é, no mínimo, emblemático. Eles vão dizer, é metafórico, é emblemático, é subjetivo, sei lá, mas não é histórico, não é real. Então o autor mais bíblicozinho, mais vai dizer que os 11 primeiros capítulos eles não são confiáveis. Mas sabe por quê? Esse é daquele grupo que não gosta de ler as genealogias, né? Pula tudo. Agora você pega, né? Se a gente não pode levar a sério os primeiros 11 capítulos da Bíblia, né? Cara, Por que a gente vai levar a sério o resto da Bíblia inteira? Se o começo já não faz o menor sentido. Como a gente vai né? levar a sério as palavras de Jesus, né? Que faz referência a Adão e Eva como sim, históricos, né? Sim. Paulo, a mesma coisa. Quando a gente olha esses conceitos, aí vai para o próximo slide, né? Porque a gente é obrigado a perguntar Que Deus que é Deus esse? é esse, Deus né? é esse, né? Se a gente fica assim, como é que eu posso adorar um Deus desse? Totalmente contraditório, né? E é interessante, é um Deus sem poder, é um Deus sem controle, é um Deus que não sustenta e é um Deus que não sabe absolutamente nada. E se ele não sabe o que está agora, ele também não sabe o que, porque a evolução no evolucionismo continua acontecendo, né? O que vai gerar essa evolução? Nós não sabemos. Não, e nós estamos ainda em processo de evolução, né? Não Pois estamos é. no resultado final ainda. Pois é.
Então, Talvez assim, o Homo Patus ainda aconteça, cara. o Homo Patus, Espera né? aí, vamos aguardar. Tem um filme sobre isso aí. Eu acho que o George Lucas fez um filme nos anos 80, eu acho que é exatamente isso. Uma vertente evoluiu para o pato em outro planeta, em outro lugar, bem interessante. Tá cheio de pato por Enfim, aí, né? é uma mera ficção, né, pessoal? Você pode Mas ver se fosse que aqui no Amazonas, poderia ter evoluído do surubim, né? Homo surubinus, né? Homo surubino. Tem os serafins, tem os querubins e teria os surubins, né? No nosso caso. Se você crê no evoteísmo, por que não, né? Por que não? Talvez o próximo crer e pensar daqui uns bilhões de anos seja por essa nova espécie, né? Os homo surubinos, né? Passa para o slide Surubins 20, foi a vocês melhor, podem Deus. dar um pulo para a gente ali no slide 20. Mais um. Aí, ó. Aí vem uma pergunta para vocês dois, né? Tem aqui algumas coisas. Deus é necessário no evoteísmo, né? Com tudo isso, será que Deus precisa estar lá no O evoteísmo? engraçado é que nem na evolução e nem no evoteísmo. Nenhum dos dois, né? Que você Nenhum dos observa dois, que né? é desnecessário. Então, é impressionante. É aquela tentativa de... Eu percebo que assim, já se conforma com uma seita. Para mim, esses grupos são seitas dentro das igrejas, tentando disseminar mentiras. Quem é o pai da mentira? Nós sabemos quem é o pai da mentira. Eles estão disseminando mentira. Sim. Então, precisa ser combatido esse tipo de pensamento, porque ele é herético, ele só traz digamos assim, pressuposto para que os jovens e as pessoas que têm menos, digamos assim, conhecimento a respeito da palavra se percam. Então, o meu conselho é, se você vê isso na sua igreja, leve a seu pastor, leve a coordenação da igreja, porque o que está sendo ensinado é heresia pura, que pode fazer pessoas se perderem. Agora, o mais surpreendente disso é o fato de a gente achar, não, se eles estão tentando encaixar o evolucionismo com a Bíblia, então tudo leva a crer que eles são bem aceitos pelos evolucionistas, né? Não o que são. não é verdade. Não são. Eles não são aceitos nem no naturalismo, e muito menos No teísmo cristão né? reformado, né? Então- Gente, olha lá, né? Se a evolução é autônoma na geração da vida, sem intervenção do Criador e seus métodos, então não há real necessidade de crer nesse Deus. Se a revelação de Deus aos seres humanos decorre do acaso evolutivo, não há verdadeiro amor de Deus pelas obras de suas mãos. Se esse Deus não pode ser percebido em sua criação, então ele é um Deus irrelevante para a continuidade da raça humana e para o desenvolvimento da ciência. Ou seja, esse Deus ele não tem necessidade de ser Deus, ele não tem amor por suas obras e ele é completamente irrelevante. Sabe o que lembra esses conceitos? Lembra essa frase de Stephen Hawking. Hawking era um ateu. Tem gente que diz, ele escreve várias frases sobre ateísmo e diz o seguinte: desde que o universo tem um começo, podemos supor que ele teve o Criador. Mas se o universo é completamente autocontido, não tendo fronteiras ou bordas, ele não seria nem criado nem destruído. Ele tira o princípio da causalidade aqui. Ele simplesmente seria: que lugar há então para um Criador? Esse é o mesmo argumento do evoteísmo. Não há lugar para um Criador. Deus está ali apenas como um bibelô. Está ali como um fantoche para dizer assim, olha, para não dizer que eu sou um ateu, para não dizer que eu sou herege, eu creio nesse Deus aí, mas esse Deus ele é irrelevante, ele não tem poder, ele não é Deus de fato. E se as coisas são apenas fruto da evolução, ele de fato ele não criou os seres humanos por amor. Ele não ama a obra das suas mãos. Que Deus é esse? É necessário? Mas, incrivelmente, isso tem entrado nas igrejas. Então nós temos que cada vez mais tomar cuidado, né? Como eu falei antes, é muito importante que, se você observar esse tipo de coisa entrando, eu percebo que muitas vezes entra principalmente pelo grupo de jovens, né? Sim. O grupo de jovens costuma ser talvez o primeiro que dá liberdade para esse tipo de coisa, porque é muito forte na internet. A gente sabe que na internet é muito fácil de disseminar mentiras. Sim. Então, por isso a importância também da TDI em estar combatendo isso, a importância de um programa como esse, ressaltar e mostrar o quão perigoso é defender algo como isso, porque você está pecando, literalmente você está cometendo um pecado. Carlos, você como secretário da TDI, a TDI já sofreu muitas críticas dos evoteístas? Com certeza, né? Não só críticas, mas Ataques também, né? ataques e também boicotes. Boicotes A gente já também? sofreu boicotes aí de associações, de grupos, para não participar do nosso congresso, né? Então, digamos que nós não somos figuras bem aceitadas
por esse grupo, né? Inclusive, desde mensagens, digamos assim, eu também vi alguns prints que o pessoal manda, né? Alguns seguidores mandam, eles colocam lá, por exemplo, mensagem: vocês estão levando esses fundamentalistas para programas, venham conosco que nós temos a verdade, nós não somos negacionistas. Então, sempre tentando, em vez de, junto com os irmãos, né, da fé, se apoiar, se ajudar e fortalecer, nós somos inimigos declarados para eles, né? Então esse que é o problema, eles não trabalham em razão de uma causa com o corpo de Cristo, mas sempre contra. Sim. Vamos colocar aí no slide, o penúltimo slide, considerações finais. Mais um. Aqui, passou. Aí. Né? E aqui tem muita coisa, né? O professor Jonas falou ainda agora alguma coisa sobre isso, né? Adão e Eva foram pessoas reais e históricas, ok. Mas se a gente tira a historicidade dos capítulos 1 e 3 de Gênesis, aí nós temos prejuízos gravíssimos, né? Porque não só a Bíblia passa a não ser confiável, como o seu conteúdo pode induzir ao erro. Olha o problema aí, né? O resultado é, no final, o esvaziamento da obra de Cristo. No final, é daí que nós temos não só uma heresia, mas nós temos uma blasfêmia também, né? Porque, olha lá, presta atenção nesse slide. Se não houve uma criação especial de Deus, não existiu o primeiro casal. Se não existiu o primeiro casal, não ocorreu a queda. Se não ocorreu a queda, não há de fato uma maldição do pecado. Se não há uma maldição de pecado, Jesus não é o segundo Adão, porque o segundo Adão veio para resgatar o que foi perdido. Se ele não é o segundo Adão, a noção de pecado é apenas uma ilusão, né? E se é apenas uma ilusão, nós não precisamos de um Salvador. E se nós não precisamos de um Salvador, aquela pessoa que morreu na cruz, chamada Jesus, morreu em vão. Aí é a blasfêmia. É um problema sério, né? Você sai da heresia, você cai na blasfêmia, numa apostasia e blasfêmia. Vocês como teólogos, agora eu vou lançar a pergunta para vocês dois. Vocês como teólogos, vocês observando esse tipo de coisa, entrando até mesmo em alguns seminários teológicos. A gente sabe que tem seminários que até apoiam, trazem para fazer, digamos, congressos em igrejas. O que vocês observam nisso? Não é um negócio de ficar assustado de ver como eles estão permitindo isso? Sim, com certeza, né? Depois de toda essa descrição, né, detalhada sobre o quanto isso fere, né, o quanto isso machuca a obra de Cristo, a teologia encontrada na palavra de Deus, é assustador que realmente isso, né, tem abertura nos seminários, né? Uma plena abertura ao liberalismo teológico, né? Muitos seminários gostam de surfar em novas ideias. Eles gostam de estar na onda, gostam de ser modinha. Tem muito dito teólogo que, na verdade, não entende a teologia básica, mas vai na internet, tem esses youtubers influentes, tem alguns pastorzinhos muito influentes que são da linha liberal, que tem muitos seguidores, e a pessoa olha o número de seguidores e acha que aquilo é um medidor, sinônimo de qualidade. É um parâmetro de confiabilidade, de veracidade. Ou de mero interesse, né? Também. Sim. Né? Eu quero ter o meu grupo, né? Meu cativo, né? E aí esses youtubers falam muito bem. E o que acontece? A pessoa transporta aqueles argumentos para uma linguagem teológica, às vezes em seminários. E esses seminários, muitas das vezes, já estão bebendo em outras correntes. Eles não estão bebendo diretamente o evoteísmo, eles já estão bebendo, às vezes, na missão integral, já estão bebendo no liberalismo teológico, às vezes estão bebendo no Deus relacional. Então, quer dizer, isso daqui não é uma coisa nova, é algo que se agrega dentro de um conjunto que está bem mais distante da palavra de Deus, né? Então, sentido, né, da morte de Cristo, né, para missão integral, né, tem a ver com, não foi uma morte real, né, a teologia da libertação, né? Sim. Na verdade foi um símbolo, né, a morte de Cristo. Então isso se comunica muito bem com a ideia do evoteísmo. A Bíblia inteira, né? se torna um símbolo, né? É tirar, digamos assim, a veracidade das escrituras, né? Isso, então elas se intercomunicam, né? Elas se intercomunicam. A teologia da libertação, gente, o evoteísmo. Vamos para o último slide aqui, só para a gente finalizar, nós já estamos terminando para as nossas considerações finais. E eu quero lembrar, né, que qualquer coisa que anule a cruz de Cristo tem que ser sumariamente retirada da igreja. E a gente tem que lembrar do apóstolo Paulo que diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar,
mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. O evoteísmo é anular a cruz de Cristo, é esvaziar a obra do Senhor. E, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Considerações finais dos nossos convidados especiais? Bom, vamos lá então. É o que a gente já falou aqui, né? Eu acho que o programa em si, por si só, já fez essa explicação. Eu quero agradecer ao professor Kels, professor Jonatas e toda a equipe aqui da televisão pelo convite. E dizer que se você tem ainda essa dúvida sobre o evoteísmo, procure a Bíblia. A Bíblia é a melhor resposta para que você possa ver se de fato é ou não. Mas agora usar o parâmetro da evolução não é o correto. Então que Deus possa abençoá-lo e que você consiga chegar na verdade, que é a verdade de Cristo. Amém. Bom, gostaria primeiramente de agradecer ao professor Kels, ao professor Jonatas, também toda a equipe que dá o suporte aí para o programa, foram muito educados, muito prestativos também. Eu gostaria de deixar uma passagem bíblica também, né, que está em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Então a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. A gente não tem que negar a palavra de Deus, a gente não tem que adaptar ela para atender a teorias naturalistas, né, que foram escritas por homens, né, e a gente discutiu muito sobre teologia, nem entramos em aspectos científicos que também existem problemas muito grandes e muito sérios dentro, né, da evolução. Então, se segurem na Bíblia, estudem a palavra de Deus, busquem o entendimento, a sabedoria, sempre orem a Deus para que Deus possa revelar aquilo que as Escrituras têm ali para dizer ao coração de cada um de vocês, e não abram mão da verdade, não se amoldem ao que o mundo está propondo, né, que vocês devem se amoldar, né, mas sim sejam renovados ali ao Espírito Santo, né, estejam andando juntamente com o que a Bíblia realmente revela a cada um de nós. E, mais uma vez, obrigado. Eu só digo amém por isso. Né? Também. Amém. Meus queridos, estamos finalizando mais um programa Crer e Pensar. Hoje o assunto, infelizmente, o tempo foi pouco. É um assunto que dá para ficar algumas horas, é importante. Mas nós vamos ter outras conversas aqui com esses dois também, ainda com o professor Eberlin junto, nessa esteira do primeiro congresso TDI Norte que nós tivemos aqui. Então fique conosco nos próximos programas, nós temos muito mais coisas para falar. Tá? Um abraço para todos, que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.